Bem, gente, só são 20 horas, ou seja, 8 da noite, mais um minuto. Muito boa noite, Russas, boa noite, região Jaguaribana, meu vale querido, Ceará, Nordeste, o Brasil e o mundo inteiro. Estamos chegando, estamos começando a partir de agora aqui o programa De Olho no Esporte, aqui pelo seu canal CF. A partir de agora comigo, com Chagas Ferreira, com Aurélio Lima, e vamos trazer o boa noite do nosso companheiro Chagas Ferreira. Boa noite, Chaguinha. Ok, muito boa noite a você, Erivan Lima, boa noite ao Aurélio Lima, boa noite aos nossos amigos internautas.
aonde quer que esteja alguém nos assistindo. Satisfação, mais uma vez, segunda-feira a gente voltando com mais um programa de Olho no Esporte, todo evento, conforme eu prometi semana passada, que hoje já devia ter a logomarca aqui. O problema não é nosso, é da tipografia, que teve um atraso lá dos serviços, teve a semana do município aí, e ela ficou super atarefada, né, com os eventos do festival de quadrilha, né? E aí atrasou um pouquinho as outras encomendas, mas me prometeram que entre amanhã e quarta-feira estarão fazendo aqui a nossa etiqueta. Inclusive vai sair umas como é que se diz? Aqueles adesivozinhos aí. Nós estamos vendo aí a quantidade e tudo. Amanhã eu vou fechar isso aí. Mas de qualquer forma, hoje ainda fica sem o nome o programa aqui, mas a gente vai dizendo. Né, Ivan Lima? De olho no esporte. De olho no esporte. E trazendo as principais manchetes. Ivan Lima, nós tivemos. Começa de cima ou começa de baixo? Começa de cima, vai descendo. É porque, assim, eu não sei como é que constrói um prédio de cima para baixo, mas eu quero aprender, bora. O de cima é o de mais longe, é o de mais distante. O de baixo é o nosso. Aqui, pois é. Certo? Então, lá é Copa do Mundo de Futebol, Copa. Meu Deus, Copa Mundial de Clubes. Copa Mundial de Clubes, a primeira Copa, né? Aliás, eu vi um vídeo aqui, agora você também viu o cara parabenizando o Palmeiras pela vitória, não sabe? Não sei aonde que o jogo foi 0x0. Entendi tudo, já vamos ver quando foi que ele conseguiu. O jogo foi 0x0, né? Foi. Palmeiras, o Botafogo que venceu por 2x1 e hoje é a vez do Flamengo joga às 10 da noite, né? Hoje às 10 da noite e o Fluminense joga amanhã por volta do meio-dia, eu vou olhar o horário direito para a gente falar. Outra coisa importante no esporte foi, mais uma vez, a equipe de futsal de São João do Jaguaribe abiscoita mais um título, principalmente aqui no Nordeste e no estado do Ceará, né, Ivan? Pois é, mais um título para São João do Jaguaribe. Eu já disse a vocês vão em São João do Jaguaribe, procure saber como é que eles fazem futsal lá, porque aqui em Rosto tem um bocado de cabeça de vassoura que até agora não fez nada pelo esporte, isso nem faz. Aliás, Chaguinho. Não mudará nem o tipo da vassoura, não, Ivan? Aliás, deixa eu perguntar uma coisa para você. Você já viu? Eu acho que eu tenho minha idade, já passei dos 30 anos, mas. Eu passei dos 50. Eu nunca vi na minha vida, rapaz, o cara colocar um bebedor de água num ginásio atrás da trave. Um bebedor? O que você acha de um projetista desse? O cara fez esse projeto. É um bebedor que você diz esses... bebedor de água. Quando você corre, termina o jogo ali, a escola, os meninos correm tudo bebê d'água, o bebedor e vai lá, bota a boca lá e bebe água, né? Bebedor de água. O cara fez uma quadra. Rapaz, eu vou dizer uma coisa pra você. Foi em Russas. O projeto da quadra, o bebedor fica atrás do gol. Se a bola estiver rolando, então você tem que beber água e deixar uma pessoa ali pastorando para a bola não bater em você. Você já pensou, você tá lá com a boca lá bebendo água e vem uma bolada no pé da orelha? Né? O cabo roda. Já você vai ficar... Rapaz, eu não sei não. Fizeram um projeto ali para a escola Joel Correia Lima para aumentar a quadra. O cara aumentou 15 centímetros de um lado. O cara desse, ele entende muito de quadra, viu? Viu? Entende muito. Agora essa outra, eu vou dizer já onde é. Fizeram as traves com um cano, talvez seja mais grosso do que esse tripé e pouca coisa. Ixi. As traves da quadra. Porque uma trave se um jogador normalmente é 100 milímetros. Normalmente é 100 milímetros. Mas lá não é. Fizeram umas traves fininhas, que se um jogador, eu não vou dizer um menino, mas um jogador de um potencial de um chute mais forte, se der, ela tora no meio. Se acertar. Os cabos que tem se você ver a área, Chaguinho, se você ver a área que fizeram, parece uma área, deve ser para esses bebê que inventaram agora. Inventaram um bebê agora, como é que chama? Bordo? Como é? Não é, Aurélio? Bebê o quê? Bebê rebote? Rebote? Eu acho que é para esses bebês jogar, só pode ser. Diz que a áreazinha pequenininha, fizeram um bebedouro. E o tamanho da quadra? Aí a quadra eu não sei a medição. Em cima da trave, acima da trave, tem um escritório, tem 2 janelas. A janela acima da trave. Tu imagina o jogador dar um chute e pegar na janela daquela. E é numa escola? É numa escola.
É mesmo. Então, Eu tô relatando aqui porque, na verdade, eu não fui lá ver, não. Eu estava conversando há pouco tempo com o Reginaldo, o treinador da equipe de Russas, e outro rapaz, que eu não sei o nome dele, que também é envolvido com escolinhas. Certo. E o Reginaldo foi anunciar, passaram para ele que ele tinha que levar o time para treinar nessa quadra lá. O Reginaldo já sabia disso. Rapaz, vocês vão lá comigo para vocês verem. Que jeito é? Vocês não sabem o que é futebol, não. Vão ver como é que é essa. Quando chegou lá, o Reginaldo é um treinador que conhece jogador. Ele me passou tudo para mim agora há pouco tempo isso aí, né? Eu não vi ainda, mas eu vou lá e vou filmar para me mostrar aqui. Eu quero ver. Rapaz, a trave é fininha, as traves é fininha. Bebedouro atrás da trave. A área é pequenininha. Só em dizer que o bebedouro atrás da trave. Meu amigo, eu vou dizer um negócio para você. Aí, meu amigo, tu imagine um bebedouro desse. Se tiver um jogo, a não ser que joguinho de criança, mas um jogo de adulto lá, eu acho que quando terminar o jogo não tem mais nada, não. Um racha, né? Baixa um racha de adulto. É um racha. Rapaziada de 14, 15 anos mesmo. O tamanho das porradas que esse bebedouro vai levar. Então, projetista, você inteligente, eu vou até pedir o prefeito Sávio já quando eu estiver com ele pessoalmente, porque inclusive a notícia boa, nós vamos trazer, amanhã a gente vai rodar aqui um trecho da entrevista do Sávio, quando ele fala amanhã a gente roda. Conseguiu verba, recurso para ampliar, não para concluir, ele vai ampliar o ginásio o Raimundo Rocha, que foi um ginásio que é o único ginásio em Russas que foi iniciado dentro dos padrões oficiais, padrão oficial, mas não foi concluído, foi feito só a primeira etapa. Isso foi na gestão do Raimundinho. De lá para cá, veio o outro prefeito, o senhor Raimundo Carnaúba, quer dizer, o Raimundo Weber de Araújo, não colocou um tijolo lá e não de dar de areia. Então o ginásio ficou aquele chamado elefante branco. Tá lá. E agora o Sávio conseguiu recursos e vai cobrir, vai reformar o que tem lá e vai fechar. Então, como lá já tem um lance de arquibancada atrás do gol e tem nas duas laterais também já tem um lance de arquibancada de cada lado, e a quadra é o tamanho oficial, então nós já podemos dizer que nós temos parecido com o ginásio. Né? Porque, inclusive, Evandro, a informação que eu tenho, que aquelas duas arquibancadas laterais, elas pegam o suficientemente que pegava uma... Eu acho muito, mas parece que elas pegam em torno de 1.200 pessoas, cada lado, fora a testa. Pega não. Quem me disse isso é uma pessoa que vivia, inclusive ele me desculpe, mas não pega não. Tem lá não pega não. Então porque ele é meio doido mesmo. Não pega. As duas laterais não pega. Agora, se ele quiser contar com a que tem atrás do gol, fica calado. Aí eu volto atrás. E pode ser até que ele tenha dito com as três. Mas as duas laterais não pegam. Eu sei que ele me falou em torno de 2.500 pessoas. Eu vou dizer para você. Eu acho que é todo, viu? Se você, para tirar essa dúvida, os dois lados lá de arquibancada são menores do que o que tem no colégio estadual. O colégio estadual pega 1.000 pessoas dos dois lados? Não pega. Mas vamos ver. É menor a extensão? É não. Não, diga o tamanho da arquibancada. Tamanho da arquibancada. Lá são quantos degraus, lembra não? Que só são 3 também, 3 degraus. É pequenininho o espaço. É 5, rapaz. Eu vou tirar a dúvida amanhã. Amanhã eu vou lá. Amanhã eu vou lá e vou fazer um vídeo pra gente rodar aqui à noite. Pronto. Mas eu acho que o rapaz tá meio... Vamos lá amanhã. Quando você for doutor para mim, que eu quero ir também, sabe para gente filmar? Pronto, vamos sim, vamos marcar para amanhã. Porque eu conversando com ele também, aliás, não foi editado a entrevista que ele fez com você. Peço desculpa aos nossos internautas não foi por irresponsabilidade nem nada, foi a falta de tempo. E eu me esqueci também, era para a gente rodar hoje. Mas, inclusive, ele me falou a mesma coisa, né, da nossa entrevista, e que o dinheiro que ele arranjou já dá para fazer isso aí, tá certo? Você falou, mas que aí já fica em condições de haver um jogo oficial. Aí ele vai atrás de mais outro recurso para fazer o que tem que ser feito, por exemplo, no que se refere a vestiário melhor, a fazer uma sala de reunião. Todo ginásio que se preza tem ali uma sala de reunião. Sugestão, viu, Sávio? Cria a Secretaria de Esporte e bota a Secretaria do próprio ginásio, que tem espaço para botar. Que dá. Como existe em muitas outras cidades. São João do Jaguaribe, a Secretaria de Esporte é dentro do ginásio mesmo. E o espaço ali é grande. Quer dizer, então, foi muito boa essa notícia. Amanhã a gente vai rodar aqui a entrevista com ele.
Tá certo, fazendo. E também ele me acrescentou que, conforme também eu vi na sua entrevista com ele, que também os recursos para a reforma do Estádio Olímpico também está quase que já ele falou exatamente disso aí, né? Então deixa ser notícias boas. São notícias boas que nós vamos trazer. E as meia malucas, como essa quadra aí, né? Um gelago atrás da trave, meu amigo, é interessante. Eu preciso. Eu não vou dizer que preciso ver, porque quem me disse não vai mentir, não vai criar a situação. Mas é verdade, a trave. Sabe onde é a escola? Eu vou dizer para você. Diga aí. Agora aqui não compete ao município, porque foi uma obra do Estado. Foi na escola profissionalizante, essa que foi inaugurada agora recentemente pelo governo do Estado aqui no caminho do Poço Redondo. Jeová Costa Lima. Ali naquele. Lá tem um ginásio, dentro da escola tem. Eu ainda não tinha visto, eu não vi ainda, não fui até lá, mas tem. O Aurélio está confirmando aí que tem. Tem ou não tem, Aurélio? Pronto, tem uma escola, tem uma quadra lá dentro. E essa quadra. Rapaz, se for nessas condições. Aí eu vou dizer, não é um erro, não. É uma burrice. Um atestado de falta de conhecimento. Quem tenha sido o arquiteto que fez isso aí, meu amigo, eu vou dizer, conhece quadra não conhece ginásio não. Conhece ele não, ele estava pensando... É a mesma coisa do cabo que faz um ginásio, um estádio de futebol, faz os vestiários e as cabines do lado do sol. Do sol. Eu acho que é muita falta de conhecimento. Pois é, então isso aí, nós estamos começando agora aqui no de Olho no Esporte, levando essas informações. Deixa eu dar outra notícia aqui, que eu acho se você vai gostar ou não vai. Não gostando não, eu quero ouvir. Russas não joga mais sábado contra Quixeré. Não será mais sábado agora? Não. Eu não me admiro. Você pensa que isso aí para mim... Mas tenha calma. Mas não foi antecipado para quinta-feira. Agora... Quinta-feira. Quinta-feira agora, foi antecipado. Quinta-feira. Hoje é segunda, amanhã é terça, depois é quarta, depois é quinta. Então é quinta-feira agora. Inclusive é feriado. Feriado. Aí vai ter um jogo aqui com Quixeré. Vai ter um jogo aqui em Russas. Quixeré, Russas e Quixeré pelo Intermunicipal. Pelo Intermunicipal. Foi antecipado, que estava marcado para o próximo sábado, né? Exatamente. Agora foi antecipado para o... mas isso aí eu já estava para lhe perguntar se Russas ainda ia jogar esse Intermunicipal. Porque na verdade alegaram que o Quixeré não poderia vir no sábado. Interessante que quando é Russa que diz que não pode, aí tem que poder, tem que dar um jeito, tem que ir, né? Mas aqui não, o Quixeré alegou que não podia vir, não sei por qual motivo, e aí queriam colocar para outra semana o Reginaldo treinador, porque aqui parece que não tem coordenação de esporte, não tem nada, que é quem tem que resolver essas coisas, mas aqui quem resolve é os treinadores. Então o treinador disse que não queria passar a semana mais sem jogar, queria jogar essa semana, e perguntar se dava para botar para quinta-feira. Eles podem botar para quinta-feira. Então vai ser quinta-feira, 8 da noite, na quadra do Colégio Estadual. Na quadra do Colégio Estadual Flávio Macia. Então pronto. Já mudaram, não vai mudar mais. Lataremos, né? Lataremos. Latarei. Pois é, então é isso aí. Agora... e os outros jogos? Mas não tem tabela formada não, né? Não, tem não, os jogos são assim. Toda semana vai dando certo, vai marcando um, marcando o outro e assim vão marcando. E aí começa já tem o Cearense para começar também. O Cearense também, né? Porque, rapaz, para começar. Rapaz, o negócio é impressionante. Essa própria federação, ela faz eu diria assim, as desconformidades das coisas. Começa por lá, porque também a federação devia ter um calendário ali que chamasse as equipes. Por um motivo muito grande, tudo bem, você muda, mas às vezes é por um motivo simples e tal. Não, vamos mudar, porque não dá para jogar. Eu diria assim, eu acho que a Federação de Futsal era para ter um pouquinho mais de zelo com esse negócio, porque fica uma coisa assim, que a imprensa, por exemplo, fica às vezes impossibilitada de fazer um trabalho. Ainda bem que hoje as coisas são muito fáceis. Erivaldo, fosse na época que você tinha que contratar uma linha, chamada famosa LP, que você trabalhou muito com isso, fazendo transmissão que era através de LP. Você tinha que pedir 48 horas, às vezes 72 horas antes. Teve uma época que passou para 5 dias, mas pois era... Tudo bem, 48 horas antes, até dá, né?
Mas se você tem uma ideia, Chaguinha, hoje a internet é porque hoje a gente tem o jeito de estar. Graças a essa internet. Mas a internet também, hoje a BrisaNet, por exemplo, ela pede 10 dias de antecedência para você pedir com 10 dias antes. Exatamente. É porque aqui o Marquinho tem parceria com o município e tal, aquele negócio, a internet vai, né? Vão dando um jeitinho brasileiro, aquele chamado jeitinho brasileiro. Eu tenho um aparelho também fornecido pela internet, pela BrisaNet, que me dá essa comodidade de agora mesmo, sem precisar ir fazer uma transmissão, qualquer canto ali, a gente vai da BrisaNet. Quer dizer, é uma comunidade que não é ainda para todo mundo, mas graças à compreensão do Marcos Vinícius, da BrisaNet, ele entendeu que nós temos essas dificuldades e que para ainda ter mais os prazos da BrisaNet seria muito difícil da gente fazer. Aí ele deu o jeito dele lá e me apresentou o famoso FWA, que tem quebrado um galho danado. Quer dizer, no momento que a gente precisa fazer, não depende mais da internet. Basta que tenha uma torre por perto, que aí você faz a transmissão, daquele aparelhozinho que a gente tem aí. Então, quer dizer, mas que a própria federação, ela precisa ter mais um pouquinho mais assim de, não vou dizer seriedade, não, que ela não é falta de seriedade, agora é falta de um planejamento junto com as equipes. Pessoal, bora, né? Vai ver que ninguém sabe, vai ver qual é o motivo de que Xeré não poder vir jogar no sábado, né? Tomara que seja um motivo bem interessante mesmo. Pois é. Né? Mas, Chaguinha, ontem você assistiu, que você estava lá, foi sábado, né? Pela manhã? Foi domingo? Foi domingo, né? Foi ontem. O jogo de São João do Jaguaribe e Fortaleza, né? São João do Jaguaribe conseguiu aí mais um título. A minha retaguarda colocar as imagens aí pra gente em cima da forte equipe do Fortaleza. Comentar, né? E ver aí esse jogão de bola que aconteceu. O jogo teve o time do Fortaleza esteve vencendo por 3-2. Eu não vou falar desde o primeiro, não me lembro mais quem fez. O Fortaleza chegou a fazer 2-0. Fez 2-0? 2-0. Aí, eu não me lembro. São João fez 1. Aí eles fizeram 3-1. São João foi 2-2. Eu acho uma coisa assim, 2-2. Por mais de 10 minutos, o Fortaleza vencendo por 3-2. Terminou perdendo em menos de 2 minutos assim, o time do São João fez 2-2. Aí eles fizeram um gol num tiro livre, fizeram 3-2. 3-2. Aí, no segundo tempo, aí veio, né, o gol pra lá e gol pra cá, mas sempre o São João botando Quem tá com a gente tá vendo as imagens aí na tela, Chaguinha. E eu quero aqui mais uma vez parabenizar esse pessoal de São João de Jaguaribe, principalmente o prefeito. Eu não tenho intimidade com o prefeito, praticamente eu acho que eu vi o prefeito de São João do Jaguaribe, foi 2 vezes, mas o cara tá dando um show lá em São João do Jaguaribe nessa questão do esporte. Fortaleza. Olha que São João do Jaguaribe, gente, a população de São João do Jaguaribe é menor do que o distrito de Flores. E o que está sendo feito no esporte de São João do Jaguaribe, o time hoje está disputando competições a nível nacional, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Copa do Nordeste, Copa Estado do Ceará, que foi campeão agora, Campeonato Cearense Intermunicipal, quer dizer, são várias, né, competições disputando. E como fazer isso? Existe milagre? Não. Existe pessoas capacitadas para saber buscar os recursos. Aquilo que eu disse, continuo dizendo em Russas, prefeito, cria a Secretaria de Esportes, mas o senhor coloque pessoas capacitadas, que conheçam, que saibam onde é que as andorinhas dormem para ir buscar os recursos. Porque para botar um secretário lá para ficar sentado esperando que o prefeito vá atrás do dinheiro, meu amigo, né? Não adianta nem criar, agora tem que criar e colocar pessoas capacitadas para ir buscar recursos. A vontade política, a gente sabe que é talvez o mais importante, realmente, é a vontade política. Agora, aí entra a parte do secretário. Porque o secretário, na hora que ele diz, chega por exemplo, você chegar, que eu tenho certeza, chegar para o Weber, chegar para ir buscar recursos. O Sávio dizer, Sávio, precisamos dar um jeito agora aí, e a gente tem que ter uma quadra para que esse time de Russas possa jogar. Você falar isso para o Sávio é diferente do que alguém que era coordenador ou chegou a ser secretário na época do Dr. Weber,
Sabe? Porque o Weber não tinha vontade política para esporte. Ele podia ter vontade política para as outras coisas, fazer praça, fazer isso aqui, aquilo lá. Ou dizer que ele foi um mau prefeito, mas no esporte foi péssimo. Onde eu acho que, no caso do Sávio, o que está faltando realmente é o assessor. O assessor que chega. Até para sentar e conversar com o Sávio, dizer, Sávio, o caminho é por aqui. Ideia, sugestões. Vamos ali em São do Jaguaribe, vamos ver qual é o modelo que eles usam lá para fazer. Lá está dando certo. Tanto o secretário, pelo jeito, é uma pessoa muito competente e tal, e o prefeito tem vontade política, porque numa cidade pequenininha como é a cidade de São João do Jaguaribe, e conseguir recursos para fazer o que estão fazendo na área do esporte, é muita vontade política e uma boa organização por parte da secretaria lá ou da coordenação de esporte, conforme seja. É as duas coisas andando junto. Aqui o problema é que tem. Quem faça, tenho certeza que tem. Agora está faltando assessoria, não ter medo de contar, de dizer nós precisamos, tem que ser assim. Não, outra coisa, Chaguinha, na política. Tá bom, que é para não perder o emprego. Na política sempre houve essa troca de favores. Quando se cria uma secretaria, aí todo vereador quer, porque se eu votei do prefeito, eu quero essa secretaria para mim. Aí coloca lá um pau de lata que não conhece nada. Então, essas coisas têm que acabar. Você tem que buscar pessoas capacitadas. Eu citei um exemplo aqui semana passada do prefeito de Campos Sales, Moés Loyola, que foi lá em Juazeiro do Norte buscar o Ronaldo Angelim. Aí o cara disse, mas esse rapaz é muito caro. Como que é caro? A cidade de Campos Sales foi buscar uma cidade de 25 mil habitantes. É um cara que conhece, que vai produzir para o município. Você vai dar retorno. Ele vai dar retorno. Logo você vai ver o retorno. Eu estava olhando ontem, Chaguinho, lá no Piauí, tem uma equipe lá nova agora, Atlético Piauiense, que está fazendo sucesso. Futsal masculino, futebol de campo feminino. Meteram 3-0 do Ceará brincando lá no estádio ontem, lá no Albertão, o time feminino. O futsal fez um monte de contratações de jogadores conhecidos nacionalmente, entre eles o próprio Lambão, goleiro que foi do Fortaleza aqui, e outros bairros. O Lambão que teve aqui também no Afago Russas, né? Um investimento alto, eles foram buscar parceria, contrato, e a verba está rolando lá. Agora, é isso que nós precisamos aqui, de pessoas que conheçam. Às vezes o prefeito, Chaguinha, ele conhece, mas não conhece tanto, falta alguma coisa. E o tempo também do prefeito, às vezes, é resumido. É por isso que existe o secretário, é para isso. Lógico, os secretários é para correr atrás, para ir buscar. Exatamente. E uma vez o Sávio me disse que queria secretário com ele para andar no mínimo lado a lado com ele, não andar atrás não, para andar de lado a lado ou na frente. Porque você ser secretário para ficar esperando que tudo caia do céu ou que o prefeito traga tudo, é melhor não ter. Tem que ser secretário que vá, que corra atrás, que vá buscar. Sabe onde é casa? Porque existe verba para isso, Chaguinha. Existe o Ministério do Esporte, existe os deputados que trazem emenda. Então precisa uma pessoa assim. Agora bota um cabecinha de vassoura lá que não gosta do esporte. Porque não gosta. Outro não entende. Um não gosta, o outro não entende. Aliás, eu quero aqui parabenizar o secretário da Cultura, o Herbes Moreira, pela festa do município. Claro que o chefe principal é o prefeito, que deu toda a condição, né? Mas o secretário, a secretaria que organizou o evento foi muito bem organizada. Tudo ali um trabalho da secretaria com a primeira-dama, com o prefeito, tudo conversado. Mas o Herbes, ele é secretário de Cultura de uma área que ele entende. É diferente de você exercer uma função quando você não entende. Que você acha que você dá um almoço e um transporte para o time jogar ali é o suficiente. Não é o suficiente, né, Jaguinha? Não é o suficiente. O time vai jogar em Fortaleza. Para o tipo de competição. O município vai pagar o almoço e vai dar o transporte. Então os caras acham que isso é suficiente. Tem tanta coisa. Isso aí já desenvolveu. Não, porque você precisa, você tem que ver que você tem várias, vamos dizer assim, categorias. Você tratar uma equipe de sub-15 é diferente de uma equipe que está disputando um campeonato. Isso aí já desenvolveu. Isso não é profissional, mas são jogadores adultos que, inclusive, precisam... É um campeonato de alto rendimento, né? De alto rendimento, que precisa da dedicação dos atletas, que os atletas não vê uma contrapartida do município, que quando é particular, né, quando é da iniciativa privada, ele vai exigir da empresa lá. Mas quem é que tem nesse caso aqui, como de Russas e São João de Jaguaribe, é a prefeitura.
Porque é amador, a prefeitura, ela tem a obrigação de colaborar. Talvez não seja 100% em algumas coisas, mas tem a obrigação, certo? Agora, aí você fica achando que porque... Não, mas nós estamos aí com não sei quantas competições, sub-10, Rapaz, é ótimo, é excelente. Agora, esses meninos daqui a 3 ou 4 anos, se você não cuida da parte do adulto também, quando eles chegarem lá, vão fazer o quê? Aí vai um para São João, vai outro para o Fortaleza, outro para o Ceará, outro lá para o Rio Grande do Norte, outro lá para o sul do país, porque em casa não tem apoio para ele praticar o esporte e representar a cidade numa competição mais elevada. Você você viaja um jogo como esse, porque o prefeito Savujá, inclusive, ele já resolveu várias situações que não era nem para ele resolver, está resolvendo, era para já que tem os coordenadores, para resolver a situação sem precisar de você estar. Mas é triste, Aguirre, você chegar num jogo, um jogador leva uma pancada lá na quadra, aí fica todo mundo olhando para o outro sem saber o que fazer. Porque não tem uma bolsa de gelo, porque não tem um massagista, porque não tem uma pomada para passar em cima, uma pedra de gelo. Então, gente, são coisas pequenininhas que tudo isso faz falta, tem que existir dentro do futebol. Tem que existir. Eu não gosto de dizer essas coisas, porque nada que eu faço com o desejo de aparecer, nem querer tirar proveito. Mas recentemente eu cheguei num treino ali do futsal feminino, uma das meninas levou uma pancada e ficou todo mundo sem saber o que fazer. A menina com a dor muito forte na perna, sem saber o que fazer, porque não tinha gelo, não tinha água gelada, não tinha fazer uma pergunta, termine. Eu peguei minha moto, saí correndo, feito um doido no meio da rua, vendo acontecer um acidente, fui lá na farmácia comprar um remédio para mim, uma pomada e outra coisa mais lá que eu comprei, e trouxe para fazer o tratamento da atleta lá na quadra. Que são esses pequenos detalhes Me diz uma coisa, que faz a diferença. Você sempre acompanha o treinamento desse time do Russa Futsal, né? Uhum. Quantas vezes tu chegou, que a gente sempre isso nos treinos, quantas vezes tu chegou num treino desse que vai aí, e tu sentiu o cheiro? Vou perguntar o mais simples, um cheiro de gelol. Tem não. Meu amigo, há 40 anos atrás, eu vou dizer assim, porque eu estou com 68, então, há 40 anos atrás, década de 80, que não tinha a mesma... Aqui, o time que tinha aqui era o Internacional, do Fernando Leite, que participou, né? Foi bicampeão, e aqui lá participavam de algumas competições, algum intermunicipal e tal. Mas a primeira coisa que a gente sentia, na hora que você chegava para assistir o treino, a primeira coisa que você sentia era o cheiro, sabe de quê? De quê? Da gelol, não? Não era gelol, não. Naquele tempo que se tinha relógio, era caro demais. Era o óleo elétrico. Óleo elétrico, rapaz. Você se lembra do Frichal? Eu não era nascido, não. Não era, não? Ah, pois olha, é o mesmo cheiro do gelol, só que mais ativo. Aí o que é que o pessoal fazia? Nos anos 80 eu era nascido, mas não lembro, não. Do Frichal, não. O Frichal ainda existe. Era um vidrinho assim, certo? De plástico até, com talvez 300 ml do produto. E o óleo elétrico era um tubinho também, certo? O que é que eles faziam? Para poder o óleo elétrico render, porque também a situação era diferente. Naquele tempo era um professor de educação física, às vezes quem ajeitava o time, tinha o apoio, mas era muito pequeno. Mas é porque tinha vontade de fazer a coisa. Juntava ali o professor Ivani Bessa, não sei quem mais, Finado Pinto, que grande jogador, virou professor depois de educação física. Irmão do Deus lá, né? Exatamente. Aí o que é que eles faziam? Misturava ali o Frichal, tá certo? Junto com... Rapaz, aí dava massagem, buscava poder ir pro treino. E se acontecesse qualquer batidazinha, e hoje ainda existe aquela pomada preta, você se lembra dela? Lembro. Como é o nome? Não, o nome eu lembro não, a pomada eu lembro da cor do vidro, do tubo. Né? Desse tamanhozinho? Iodex. Iodex, é mesmo. Iodex. Mas quando não podiam comprar Iodex, você sabe qual é que eles compravam? Calminex. Exatamente. Você sabe para que era essa pomada? O mesmo cheiro, sendo 2 vezes mais ativa, e que, meu amigo, olha, um tubozinho desse tamanho aqui, certo? Oxe, é porque era um efeito. Sabe para que era? Para aplicação em animais, como cavalo, Calminex. Praticavam corrida, vaquejada, às vezes não tem aquela contusão no joelho do animal. Calminex,
era usado para isso. Ora, meu amigo, quando perguntaram ao médico, pode, agora não use a mesma quantidade, porque o couro de um animal é diferente de uma pele de uma pessoa. Aí, ó, uma coisinha de nada misturava com o frichal ali. Rapaz, negada, você sentia aquele cheiro ali, já negada aqui. Então, vocês vê hoje isso num treino? Chaguinha, quando você lembra muito bem, na nossa infância, quando a gente desmentia um dedo, a gente, primeiramente, para colocar o dedo no lugar, era puxar assim, né? Era. O cara puxava. Eu cansei de mentir meus dedos, às vezes, além de receber um puxa-arranca aqui de alguém para poder botar no lugar, se eu chegasse em casa com o dedo inchado, eu levava uma pisa. E o remédio que a gente usava era sebo de carneiro capado. Pronto. A pomada era sebo de carneiro capado, isso naquele tempo, né? Naquela época. Até porque não existia nem... A gente ia para o campo para jogar bola, a água que a gente levava era num balde, num vasilhame de plástico, com um pano molhado amarrado por água gelada. Era para não esquentar. Para não esquentar. Mas tu imagina, numa quentura no sol quente, né? Não. Mas então, isso era o que se fazia. A gente fazia na vaza. Mas aqui na cidade, eu me lembro muito bem disso, da época do Calminex, da Calminex, você falou, eu me lembrei também do Calminex. O frichal e o óleo elétrico. Tá certo? Isso era primordial nos treinos. Eu me lembro bem que uma pessoa que ele chegou a conduzir muito isso, logicamente que o professor, a pessoa responsável chamava ele para ser massagista, tá certo? E ele atuava bem nessa área, que é o nosso velho amigo Antônio José, que não é o Antônio José do Leléu, não. Catolé. É o famoso nosso amigo Catolé. Ele atuava muito bem nessa área de massagista, tá certo? E ele, aonde ia, era com aquela bolsa dele, certo? A bicha de gelo já existia, né? Aquelas bolsinhas de gelo, ele levava, botava 2, 3 dentro daquele... Também já tinha aquelas malas térmicas, né? Então, rapaz, quem gosta também de dar massagem é o Dedé do Osso, viu? O Dedé ele entende também, mas ele não é muito... Parece que ele não é muito... Aí você disse que ele gosta, não sei se ele gosta. Não, ele gosta, Dedé gosta. Ele gosta de dar massagem nas pernas do jogador. Tanto que a pessoa que eu vi que encarou isso aqui depois, que não era daqui, que Deus o tenha lá, mas aí na época aí ele, como um profissional que veio lá de Baraunas, de Mossoró, daquela região, que era o nosso... Finado Gato, rapaz, finado Nilton, né? Pronto, o Gato. Aí ele foi quem ultimamente ficou atuando aqui na área de massagista, mas antes eu me lembro bem. Olha, Fernando Pastelino também é massagista. O Fernando Pastelino. Quezão, aí tinha... Quem é o massagista da equipe hoje? Não tem. Não tem um massagista? Não tem. Estou dizendo para você que são detalhes no futebol que os caras acham que botar um almoço e um ônibus para ir é o suficiente. É o suficiente. Não é, gente. São essas coisas, pequenos detalhes que precisa ser corrigido. Para uma equipe de futebol, é necessário viajar com um massagista dentro do ônibus. Um massagista, é um preparador físico, um treinador de goleiro, se possível, nutricionista. Pois eu vou fazer uma lembrança aqui para os nossos coordenadores, porque o coordenador de esporte, da educação, o Ederson Chagas, não passou por isso aí, não. Ele não sabe nem o que diabo eu pergunto aqui a você que já convive com o esporte há muitos anos, ele não sabe nem que talvez que existe essas pomadas, essas coisas não, tá certo? E se precisa de massagista, não. Agora, para você, Digley, eu tenho certeza que por onde você andou, aqui mesmo em Rússia, na década de 90, jogou Ceará, né? Na década de 90, antes de eu ir para o Ceará, a equipe que representava a Rússia, ou que representou, era a seleção de Russas, que participou de Intermunicipal, 93, 94, eu tenho certeza que você lembra que tinha o massagista e os produtos eram esses. Você me confirma ou vai dizer que é minha mentira? Eu tenho certeza. E hoje as pessoas não mudaram, não. São as mesmas pessoas. Precisam ter, porque aquilo ali, uma massagem antes do jogo, resolve muita coisa, às vezes. Eu me lembro que o time de 2005, foi um dia, era já na fase semifinal, foram se concentrar lá no Graças Mões, numa casa que eu tinha lá, tá certo, grande, foi onde eu nasci. E me pediram o sítiozinho lá para ficar lá. Eu digo, pode ficar à vontade. Eu andei por lá, só para mim, eu acompanhava o time, né, na época, e eu vi lá, quer dizer, o pessoal, né, antes de dormir, já era o Gato, aplicando, né, uma massagem. Quem está precisando de uma massagem? Eu quero. Outro, não, está tudo bem. Tinha aquela dica, tem uma piscina aí.
mas tinha aquele negócio de você não poder passar tantos minutos dentro da piscina. Não era de acordo. A massagem não podia ser dada de uma forma para lá, tinha que ser para cá, vamos dizer assim. Né? Quer dizer, tudo isso faz a diferença. O time profissional, Chaguinha, o time profissional, quando ele termina o jogo, porque eu já vi. E na época não eram profissionais, quando termina o jogo, os jogadores vão tomar massagem no vestiário. Os jogadores vão tomar vestiário. Eu entrei no vestiário do Ceará, num jogo Ceará e Campinense da Paraíba, lá no PV. Eu entrei lá um dia e quando cheguei lá, tava lá os... Na época o Claudiador jogava Ceará, tava lá em cima da cama lá, aquelas bancadas, tudo ensaboado, tudo, né, recebendo massagem, porque é necessário. Mas aí você vai daqui pro Tauá, num ônibus daquele, amarelinho, umas cadeiras especiais, né? Dura. Aí você chega lá quase na hora do jogo, com as pernas tudo travadas. Aí não tem uma massagem? Não tem massagem de destravamento, é cruel. Agora que eu digo, mas peraí, mas tem pessoas lá que sabem que isso é necessário. Aí por isso que eu digo, eu estou relembrando aqui o professor de inglês, que veja essa situação, esse time aí, né, que é uma obrigação assim de quem olhar, é a Secretaria de Desporto, de Cultura e Desporto, e na área do desporto, quem me apresentou como o secretário me apresentou como coordenador de esporte, o professor de inglês. Aí por isso que eu digo, professor, não leve a mal agora. Procura ver isso aí, são mínimos, como a Ervan diz, são mínimos detalhes, mas que é necessário. Se as pessoas não mudarem, ninguém mudou, virou para robô. É o mesmo ser humano de 20, 30 anos atrás. É o mesmo. Aliás, aqui uns 2 anos atrás, nós fomos para uma semifinal em Fortaleza, o time de futsal, e o cara queria colocar o time para sair daqui 4 da tarde para jogar 8 da noite em Fortaleza. E eu tomei a decisão até, que não sou coordenador, não sou nada, mas era o time de futsal feminino, a gente também... Eu disse até em nome eu respondi pelo Fábio, né, que é o coordenador geral. Eu disse, olha gente, se for para nós sair daqui 4 horas da tarde, para jogar lá 8 da noite, é melhor nem ir. A gente nem vai. A BR muito esburacada, como é que você chega lá antes 8 horas? Você é capaz de você chegar lá, dar 8 horas, você não ter chegado do ginásio ainda. Correu o risco. Correu o risco, porque a BR muito buraco, e quando você entra em Fortaleza naquele horário das 5h30 da tarde para frente, não tem roupa para você andar ali. Até chegar no ginásio, meu amigo, lá no bairro do Zé Walter, não é brincadeira não. Zé Walter era o Montese ali, não é brincadeira não. Então os caras que não entendem, acham que esses anos já passaram. Você em 1970, 80 por ali, a gente pegava um pau de arara, saia catando jogador na beira da estrada, bora, vamos jogar com lá hoje, vamos jogar aqui no fulano e tal. É diferente, gente. O futebol hoje, ele é diferente daquela época. Naquela época era todo mundo pé duro, hoje é um pessoal que... Né, usa um trabalho, se você não fizer o trabalho, o adversário faz. Então você vai pagar um preço por isso. Eu ainda vou dar uma dica aqui, Ivan Lima, uma dica que eu digo assim, hoje, talvez até mas hoje ninguém tem um massagista na cidade, não tem mais o gato, não tem mais o catolé. Agora... Você sabe, só não sei se ele já faz, né? Não, pela idade dele, eu acho que ele já talvez nem quem quiser. Há muitos anos que ele não faz isso. Você acha que o Catolé não ia querer, Chaguinha? Se chamasse ele para oferecer o trabalho profissional, Chaguinha. Pode ser. Tentem. O Dedé, porque o Dedé trabalha numa empresa, um dia outro não, nem todo dia ele está de folga. Mas eu diria a você que o que nós temos, porque para mim, fazer massagem não é para qualquer pessoa, não. A pessoa tem que ter uma noção do que está fazendo. Você tem que ter feito a preparação para isso. Eu acho que o ideal para ser um excelente massagista é um professor de educação física, é um professor, uma pessoa formada em fisioterapia, é alguma coisa assim. Tudo bem, você diz, não, mas ninguém pode pagar. Olha, mas às vezes tem gente fazendo fisioterapia por aí, ou fazendo educação física, que está ainda faltando 1 ou 2 anos e já está doido por um estágio. É um estágio. É um estágio para ele, doido por um estágio, exatamente. Pronto, vai-se atrás do cidadão, do rapaz desse aí, porque normalmente para os homens colocam um rapaz. Para as mulheres pode ser uma moça aí que está fazendo. Então, mas quer dizer, você poderia já começar a formar até uma pessoa dessa. Lá no futsal feminino tinha uma atleta que ela é fisioterapeuta, a filha do Emanuel, que foi goleiro de futebol de salão aqui. Emanuel, que hoje é policial militar. Ela é fisioterapeuta e ela, como atleta, ela fazia o papel também quando necessário, né? Porque ela era atleta, né? Atleta do time. Porque você ajuda, inclusive, quando você vai atrás de um rapaz, de uma pessoa dessa aí, você está ajudando na formação dele. Você põe estágio e ele talvez agradeça, com certeza, e vamos dizer, o que seria gastar,
Não seria essas coisas, porque você ia pagar um estagiário, tem ali aquele limite, né, que até onde pode chegar. Por isso que eu digo, rapaz, tem jeito para tudo. Eu não vou abrir a boca para dizer, olha, é porque você é um cabo de vassoura. Como é o nome? Tem a cabeça de vassoura. Não, cabeça de vassoura. Mas, se pensar, não gasta muito, não vai elevar muito certo custo, mas vai dar uma qualidade melhor a esses atletas. Quando eu estou dizendo isso agora, estou dizendo dá tempo, porque nós estamos ainda na primeira fase do intermunicipal, vai começar o campeonato cearense, quer dizer, nós vamos ter muitas partidas de futsal aqui em Russas, fora de Russas, e é necessário que tenha esse aparato, pelo menos aí, uma pessoa dessa aí, para dar uma assistência na hora de uma contusão, o cara chegar ali, leva um gelol. Hoje não precisa mais o óleo elétrico, não. Hoje tem a medicina recente atualizada, o gelol, sanador, não sei o que, você leva, aplica ali aerosol, né? Aplica. É diferente que antigamente tinha que ser o óleo. Deixa eu passar aqui. Do remédio? Você lembra ainda? No meu tempo era sempre de carneiro capado. Pois é, mas eu conheci ainda o Frichal, o óleo elétrico, o Iodex, pomada, e na falta de Iodex, o Calminex, que era para animais, mas como ele tinha um poder 2 ou 3 vezes mais que o Iodex, aí o médico mesmo dizia, pode usar, com menos quantidade para não queimar a pele. Aliás, aqui em Rosto teve um jogador chamado Corim, você conheceu o Corim, não conheceu? Quem? Adriano Corim. O Corim. Filho do Pedinho ali, do Riacharaibu. Me lembro. Uma vez ele sentiu uma contusão, uma pancada, e eu cheguei para um empresário muito conhecido na cidade, inclusive metido a político, e pedi ele para me arranjar um tanto de lá, que você disse que não podia dar não, porque estava fora do orçamento. Um abraço. Olha, gente, o Abeca... Era empresário? Empresário muito rico. Muito rico. Muito rico. E metido a político. Eu pedi lá um tanto de lápis a ele, ele era dono de rádio e tudo. Eu disse para ele... Eu pedi a ele e ele disse que não podia dar porque ele estava fora do orçamento dele. Já sei quem é. Mas Chaguinha, deixa para lá. Ali, não espero muita coisa não. Viu? Chaguinha, é o seguinte, América de Natal 1, Ferroviário 0 estão jogando agora, viu? O time do CSA vai batendo Floresta pelo placar de 1-0 também, viu? Os dois cearenses estão perdendo. Está no intervalo. Intervalo CSA 1, Floresta 0. Certo. Erivan, muito bem, vamos já acompanhar mais alguma coisa por aí. Outra notícia aqui, que eu desde o começo do programa que é para me dar, eu já esqueci, mas antes de eu esquecer, vou repassar. Esse negócio de dar fica muito feio, repassar a informação. A dona CBF, Confederação Brasileira de Futebol, pegou o clássico, será em Fortaleza, dia 13 de agosto, Fortaleza Saiba de Campo de Fortaleza, que seria domingo às 17 horas, adiou para domingo às 8h30 da noite. É o mesmo dia, mas é para as 8h30. Domingo, 8h30 da noite, né? Interessante. Assim, se fosse no meio da semana, tudo bem. Mas no domingo. Meio de semana, você antecipar para 8h30, porque assim o pessoal vai trabalhar, vai mais cedo. Mas dia de domingo. Isso é julho, né? Você, julho. 13 de julho. 13 de julho. Não tem feriado na segunda-feira. Você cheio de gente, cheio de jogo na televisão para assistir em casa e tal. Rapaz. Estão brincando de fazer futebol do nosso país, um negócio sério, cara, uma coisa dessa é um absurdo. 8h30 da noite de domingo, que é um domingo dia 13, viu? E para você que acessou a gente agora, o nosso programa, é o De Olho no Esporte, Roças e Quixeré jogam quinta-feira na quadra do Colégio Estadual, 8 da noite. Às 8 da noite. Muito bem. Vamos transmitir? Nós temos o compromisso, né? Por isso que nós já dissemos, né? Estamos lá, que nós temos o compromisso. Temos o compromisso de, pelo menos durante esse mês de junho, o que acontecer, a gente vai transmitir. Em julho eu já não sei. Vai depender de alguns acertos. Olha, a Sayora Esporte tem tudo para a prática de esportes, chuteiras, tênis, meiões, calções e camisas para a formação do seu time e sua torcida. Sayora Esporte na rua Padre Raul Vieira, o telefone é 889-9652-5557. Leléu Móveis, servido bem para servir sempre. Está precisando trocar os pneus do seu veículo? A solução é Alfredo Pneus. Saia com seu pneu... aliás, com seu carro alinhado e
os pneus balanceados, tá certo? Não fique no prego de pneus. Você fala com o Alfredo Pneus, olha o telefone aí na tela, né? Você está vendo aí, né? Ó. É o 889-9794-1792. Alfredo Pneus, onde tem pneu que você precisa. Olha, esteja sempre ligado com a melhor tecnologia em comunicação. Eu estou falando do 5G da BrisaNet. A 5G da BrisaNet é a última tecnologia que existe no mundo em termos de internet. Você tem uma internet rápida, tá certo? Com latência baixa. Latência que se fala é o retardo, tá certo? É baixíssimo. Você hoje não tem mais o que a gente chamava também de delay. Hoje, para você estando com 5G da BrisaNet, é muito diferente quando você está com outra operadora, tá certo? É muito mais rápido e muito mais garantido, tá bom? Astro Locações aluga e vende equipamentos para a sua construção. Você quer comprar ou alugar uma torre, né, para fazer um serviço em um prédio, uma bitoneira, carro de mão, escada, tudo isso você pode ir lá em Astro Locações, bem ali perto da Praça Redonda, né? Praça de Nossa Senhora do Rosário. Aluga e vende, tá certo? O telefone do Astro é 889-9702-5225. Falando em construção, tá certo? Você quer fazer você já tem um terreno aí, quer fazer uma planta, né? Uma planta baixa, ou um projeto para construir a sua casa, ou um prédio comercial, você fala com a BRAF. BRAF Engenharia e Assessoria. Você procura o engenheiro Bruno Roberto. Tá aí a cara do rapaz. Bem gordinho, viu? Uhum. Na foto ali, olha, tá bem legal aí, viu? Dá valor um sanduíche. Gosta, não gosta? Pois é. O Bruno Roberto, ele tá aí para fazer um ótimo atendimento para você e garantir aquilo que ele fala, aquilo que ele bota no projeto. Garantia total. Então, estou falando da BRAF Engenharia e Assessoria. Procura o engenheiro Bruno Roberto. O telefone é 889-97 862155 ou 98158-9255. Erivano, isso é tanta coisa da nossa cidade. Quando a gente começou esse programa, pouca coisa tinha que se falar. Mas depois a gente vai vendo as necessidades, a evolução de algumas coisas e aquilo que está parado, o que não sai do canto, o que está parado não sai do canto é a mesma coisa. E algumas coisas faz cair, né? Pelo menos, esse ano eu senti assim, um baque, a coisa voltando. Competições disputando. Um jantar, o time quando terminava o jogo, o time não poder participar de um torneio lá e promessa para nós cumprir. Se não for, é quinta-feira. Falar. Mas depois a gente vai ver, porque quinta-feira, inclusive, é feriado. Eu acho que eu vou ter que estar lá, mas eu acho que aqui não vai ter ninguém, não. Mas vamos ver aí. Né? Se for, dá um jeito, vamos para outro canto aí e fica dando certo. Isso aí não é problema, não. O pessoal não passa fome, não. Na nossa mão não passa fome, não. Olha, eu fiquei também meio assim, quando eu vi aquele negócio do futsal feminino, não poder ir participar do torneio ali, de um torneio, né? Era uma competição ali em Pereiro, bem ali, certo? Para mim, eu fiquei meio assim, mas como é que está a situação hoje? O professor Fábio Rabelo continua ainda à frente, resolveu alguma coisa, professor Fábio tinha uma Rabelo, pendência aí, né? Que se ele ficava ou não. Dependendo de uma reunião com o prefeito Sávio Gugel. Ainda não deu para fazer. Ainda não deu para fazer essa reunião, mas está dependendo de uma reunião com o prefeito Sávio Gugel. Né? Sim. Muito bem. Tomara que dê certo, se resolva essas coisas e que a gente não venha ter perca, né? O que nós esperamos é que o mínimo necessário, é isso que a gente já falou aí, na área do atleta, ter pelo menos aquele necessário que é para poder jogar, né? Tem os treinamentos, uma coisa que eu falei outro dia aqui, meio por cima, mas naquela época, eu já falei aqui para você, o time acabava de treinar,
O time acabava de treinar, tinha 2, time de futsal, né? Aí era o quê? 12, 13, né? E só o esporte da bola pesada daquele tempo. Naquele tempo era o futebol de salão, né? Da bola pesada. Quando terminava o treino, aí tinha ali o treinador, tinha o preparador físico, né? E tal. Mas tinha, quando terminava, tinha 2 garrafão de 5 ou era 10 litros de chocolate gelado. Ah, mas aquela mistura que faz com chocolates? O que é que tem no chocolate? Vitaminas, né? Tem proteínas, tem aquilo que o atleta precisa depois que ele pratica um esporte. Não, isso qualquer pessoa. Quando você termina de fazer uma academia, você, principalmente quando você faz ali para manter o seu ritmo de coisa, é necessário que você repunha aquelas energias de uma forma que não vá encher seu estômago. Então tinha ali, era um copo para cada um. Tá certo? Poxa, chegava em casa não queria mais nem jantar. E recuperava ali as energias perdidas. Eu me lembrei agora da chamada garapa de rapadura, que fazia também para tomar, né? Mas nem isso faz. A rapadura bem baratinha. Rapadura pretinha, aquela gostosinha. Imagina chocolate com leite. Aí já exigi muito, né? Para hoje. Mas na época tinha, viu? Chocolate é mais caro, Chaguinha. Mas tinha. E eu tenho pessoas que provam o que eu estou falando aqui. Com certeza eu tenho. Deixa eu ver o que, o Reginaldo está dizendo aqui, o técnico da equipe de Russa. O time de Russa está treinando nesse exato momento, Chaguinha. Tá, né? Lá na quadra do Colégio Estadual. Pois é, já eu vou falar do resultado do jogo de ontem no campo do Estádio Olímpico Governador César Carlos, na categoria de sub-15. Jogou de bola, viu? Ontem, viu? Estamos tentando um amistoso de base para fazer a preliminar. Agora só espero que não faça igual o feminino naquele não. A partida preliminar quase que não acontecia, porque a federação tinha que começar o jogo 8h30, depois de uma chuva intensa, por Deus, onde as meninas foram lá limpar a quadra, fizeram o favor de limpar a quadra, enxugar, e quase não jogavam, né? Mas deixa eu perguntar uma coisa. Posso perguntar? Pergunte. E por que você anda mais lá? E a trave? Consertaram? Ou você não sabe? Rapaz, essa semana eu não andei lá não, mas até a semana passada não. Tinha saudade. Eu andei na semana passada, não sei qual foi o dia, eu andei lá, mas ainda estava quebrado ainda. É lamentável, mas tomara que tenham ajeitado, né? Tudo bem. Então, ainda bem que o inverno, né, deu essa pausa, não, eu acho que encerrou, né? Porque o inverno aqui no estado do Ceará, para nós aqui... Eu não sei se foi hoje ou foi ontem, o clima estava tão bonito para chover, rapaz. Ontem eu me senti na Paraíba, lá em Campina Grande. Eu vou lhe mostrar daqui a pouco como é que estava no estádio, foi antes de ontem, mas ontem pela manhã estava nublado, o sol estava mais para a lua. Quer dizer, você lembra do domingo atrasado, a gente esteve lá na abertura do Campeonato Sub-15? Foi. Estava muito diferente. Vamos já mostrar as imagens para você aqui, tá certo? Aliás, ontem, Chaguinha, eu pude observar na transmissão do jogo Atlético Piauiense e Ceará, o feminino, um sol muito forte. Inclusive, mas naquela até a tarde a imagem estava legal por causa do claro do sol. O clarão é demais. Mas tu vai ver, eu vou te mostrar já aí, a gente vai pedir para ver. Já falei aqui nos nossos anunciantes. Vamos ver aí os momentos aí do jogo que aconteceu ontem, Erivando Lima, entre as equipes do Esporte Clube Limoeiro e a equipe do Águia de Baraunas, no Sub-15, viu? Esse campeonatozinho você assistiu aqui. O campeonato Sub-15, né? Sub-15. Quanto foi o placar? A garotada. Rapaz, o jogo é mais movimentado do que o dos adultos. Eu vou falar também sobre o jogo de sábado, tá certo? Mas, da garotada aí, bota aí, para nós ver aí. Ontem jogaram as equipes. Se você observar, Ivan Lima, não tem sombra de sol. Não é porque forma logo a sombra. Que é à noite aí. Pois é, você vê aí. Você pensa que, né, que é tardezinha, mas era aí estava nublado, era? Está no começo aí, no começo pode botar para frente um pouquinho, porque vê a movimentação dos atletas nublado, aí, olha, nublado, você não tinha sombra de sol, entendeu? Quer dizer, foi bom para a garotada. O jogo de ontem, o gol veio acontecer, foi 1-0, o gol veio acontecer, já aos 40 não. Quem foi que jogou ontem, você falou aí? Esporte Clube Limoeiro versus o Águia lá de Baraunas. Limoeiro ganhou. Limoeiro ganhou de 1-0, gol do Haroldo, camisa 10, baita de um jogador, que está com 15 anos, mas promete vai ser uma fera lá no Esporte Clube Limoeiro, viu? Isso aí, com certeza...
a equipe do Limoeiro já vai estar recrutando ele para jogar lá na equipe do Limoeiro, no Campeonato Cearense, tá certo? Então o placar foi 1-0. A equipe do Limoeiro jogou com o David, o Ricardo, bom jogador também, lateral direito, o João Pedro e o Carlos Neto, Samuel, um bom meio de campo, líbero ele, né, o camisa 5, o João Vitor, jogou também o Murilo, que era no lado, deixa eu ver aqui, o Murilo o João Vitor era o camisa meia dúzia, exatamente. O Murilo estava com a camisa 20. Aí o Haroldo, camisa 10, faturou o gol, né, da vitória. O Lucas e o Pedro Cauã. Aí teve também o Samuel, o Nicolas, Levi, o Valdir e o Roger, que também entraram. O treinador é o Max Guimarães, da equipe do Sport, tá certo? Já a equipe do Baraunas, que tentou muito no final do jogo para ver se empatava o jogo, mas não conseguiu. E aí findou levando a derrota para casa, vai esperar o outro jogo aí para tentar uma recuperação, o time de Baraunas. O goleiro foi o Carlos Henrique, aí Vitor, o Ramon, o Nicolas, o Adila, o Lucas Mateus, o Elson, lateral direito, o Rafael, camisa 5, o David, o Adaildo, camisa 9, centroavante, Carlos, aí estava na reserva aí o Francisco, o Davi, o Hudson, Pedro, João Pedro, Luiz Miguel, que entrou também, teve aí o Pedro Gabriel e o Pedro Lucas. O treinador lá do Baraunas é o alemão, tá certo? O Serginho Adriano manda aqui um abraço para a gente devolve um abraço para ele, tá certo? A Leda Barbosa, o Carlos Alberto, eu vou abraçando também, Erivan Lima, lá em Limoeiro do Norte, tá certo? Eu vou abraçando o Maninho, tá certo? Que esteve lá assistindo, eu acho que ele pertence ali, ou é pai de algum garoto, ou é da diretoria lá da equipe. E estava lá, foi assistir naquela parte. O Maninho e também o Carlinho. Os dois acessaram lá, se inscreveram no nosso canal. Eu agradeço a ele, disse a ele que a gente ia estar sempre aqui fazendo esse programa e que a gente sempre agradece aí aquelas pessoas que quando assistem o nosso programa, é bom se inscrever e ative o sininho, porque na hora que tiver qualquer evento desse, por exemplo, quinta-feira, nós vamos estar fazendo a transmissão de Russas e Xeré. Aí você já vai receber, ali alguns minutos antes, você vai receber ali a informação da nossa transmissão. Então, esse foi o resultado. Conclusão, o time do Esporte Clube Limoeiro jogou ontem, já é o líder, com a vitória, 3 pontos, porque no jogo do domingo passado foi 1-1, né? Então saiu, 1 ponto para cada um lá, 1 ponto para Jaguaruana, 1 ponto para o Associação Esportiva Russana, 1 ponto, e a equipe de Jaguarana, 1 ponto. Então, o Esporte Clube Limoeiro... Mas só teve esse jogo final de semana agora? Isso aí? Só é dia de domingo, pela manhã. Vai ter agora, exatamente, aí vai ser... Bom, o Fernando Leite é quem sabe, né? Vai ter o jogo lá, já está marcado, também não vai ter muita importância, já está marcado para as 19h30, próxima quinta-feira, Russas e Tabuleiro do Norte, no Sub-15. Tá certo? Então, uma oportunidade aí para o time de Russas conseguir uma vitória, né, e começar a brigar aí por uma classificação. Tá? Mas o time tabuleiro a gente não conhece. Né? Esses meninos de hoje são os craques de amanhã. Né? Então, vai ser um jogão aí, né? Vai receber a concorrência do futsal, que na realidade, em termos de jogo, é um jogo mais interessante para a equipe de Russas, né? Para o futsal, né? E que já que vai ter o jogo na quinta-feira, com certeza a população... CSA 2, Floresta 0. CSA acaba de marcar o segundo gol em cima do nosso Floresta. Erivan Lima já vai terminar já o nosso programa, vou só ressaltar aqui o sucesso que foi, não fui até o final, mas estive lá na Barraca Pai e Filho, nosso Rapaz, amigo... quem está me ligando aqui é um vereador, não sei se ele está ouvindo o programa. Qual vereador? Justo Rebouças. Opa! Ele está... você vai atender a ele? Diga aí, meu jovem, eu estou do ar. O que é que você queria falar, né? É interno? Eu vou...
Enquanto isso, eu vou dizendo. Está terminando aqui o programa. Eu vou só falar para o meu amigo Chico Maia, parabenizando pela seresta ontem. Me encontrei com o João Dantas, ele inclusive, há 4 anos atrás eu fui à seresta com o João Dantas, ali na Timbaúba. Nunca mais no mundo eu fui à seresta. Quando eu estava lá, que estava saindo do banheiro, ele... rapaz, o João você Dantas por aqui. É do Rio Grande do Norte? É de Baraúnas. É. Aí disse, rapaz, eu digo, não acredita, porque dificilmente artista que vive para cima e para baixo, com muita gente, ele não mas Chaguinha. Eu decoro. Digo, nós fomos, sabe aonde? Eu digo, pô, diga aí. Foi lá do seu Luiz, que tu conhece, mas lá na Timbaúba. O rei. Eu sei, Luiz Paulino. Isso foi lá. Trepa em Carnaúba ainda. Com 80 anos já, aí rapaz. ele falou, nós nos encontramos lá, rapaz, lá no Luiz Paulino. Eu digo, rapaz, é mesmo, eu nem me lembrava mais onde era. Mas abracei ele lá e tal. Grande seresteiro, parabéns para ele e para aquela moça que fez lá a seresta com ele. Viu? E parabéns ao... Nós temos grandes artistas aqui no município, na região de Seresteiros. Muitos. Agora tem alguns que toca tudo, toca forró, toca tudo. Agora, aquele que toca seresta mesmo, só seresta, só música internacional, música romântica, música pop, o João Paz, o João Paz. Um outro grupo muito bom aqui em Russas também, que pouca gente vê falar, mas que os caras também, um estilo deles, é esse também, é os Mantras. Os Mantras, muito bom mesmo, viu? Quem quiser contratar uma seresta assim, com música de seresta, só seresta, né? Pronto, aqui tem esses 2 grupos aí, e próximo aqui tem um cantor que até hoje ele tem segurado como é que a gente diz assim, ele só canta aquilo ali. Ele diz, olha, não adianta você me chamar para me fazer uma seresta e no meio da seresta você vê que o negócio bota forró para tocar. Eu não faço isso, que chama-se Tony Lourenço. Tony Lourenço, eu fiz seresta com Tony Lourenço, eu fiz. Pois é, ele fez aqui a seresta. Onde o Tony Lourenço, hein? Ele mora em Quixeré, né? Não é na cidade, é no Buqueirão, né? Buqueirão, Quixeré. Pois certo? Mas faz um bocado de ano que eu fiz uma seresta com o Tony Lourenço, ali na Pitombeira, é realmente isso, só canta seresta. Só seresta. Música de seresta. Ele cantou agora, um mês atrás, aqui no Recanto das Artes ali. Foi. Ele sempre tem feito seresta aqui em Russas. Faz muito tempo que eu não vejo ele. Pois mas realmente é isso mesmo. Um seresteiro que não abre mão, tal qual os Mantras, tal qual os meninos ali que eram dos 3, né? O João Paz, né? João Paz, Pois é, não abre mão de tocar músicas. Foi uma pena aquele grupo ter desmontado, que era um grupo muito bom. Os 3, né? Era muito bom. Bom, igual aqui nós somos 3 também, né? Eu, você e o Aurélio, né? Mas nós aqui vamos demorar, né? Desmantelar. Bom, são 21h02, estamos chegando ao final do programa. Embora. Amanhã a gente vai trazer mais informações, trazendo a entrevista. Você vai ver amanhã de novo, já deve ter visto por aí no blog do Erivan Lima, mas nós vamos rodar aqui amanhã a entrevista do prefeito Sávio Gugel, quando ele fala sobre a ampliação e, logicamente, para pelo menos deixar em condições de praticar o esporte, ali no ginásio do professor Raimundo Rocha. É para colocar em condições de jogo. Conforme a palavra dele, ele vai dizer isso amanhã. Como também falando sobre a reforma lá do Estádio Olímpico César Carlos. Amanhã você se liga às 20h, para você escutar ao vivo o que fala o prefeito Sávio Gugel sobre esse projeto. Ok, Ivan? O que foi? Estou sentindo um cheiro. Ervan, um abraço, gente. Tchau, tchau. Ervan, tem não, Ervan. Você está sonhando. Eu senti um cheiro de alguma coisa com assado, se algo assim, sabe? Me garanto que aqui por perto não é não. É não porque... Valeu, gente. Um abraço a todos. Abraço aí, pessoal. Meu Deus, para lembrar de comer. É bom. Não, eu senti um cheiro assim de como fosse um pão assado. Alguma coisa assim.